Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos agora iniciando mais uma live e hoje para falar com um tema bastante interessante que foge um pouquinho daquela coisa comum que nós vínhamos comentando ao longo das últimas lives, né? Falamos bastante sobre conteúdos técnicos. O Benê falou ontem sobre insônia, falou sobre dor, falou sobre a ligação desses dois assuntos. E isso é um tema super interessante. Hoje eu tinha em mente, nós tínhamos comentado aqui na Cortex para falar sobre um assunto que também tem um conteúdo técnico bastante intenso, bastante pesado, que é memórias, e discorrer sobre formação de memórias, sobre as suas influências no nosso processo de cognição, comportamentos, pensamentos. E legal, isso é interessante. Mas não só o assunto memórias acabou sendo um ponto que surgiu, mas um outro que acabou vindo à mente é por que não utilizar sim o assunto memórias, mas se pudermos falar dele já dentro de um tipo de tema que pudesse fazer mais sentido para as pessoas agora, talvez isso fosse melhor. Então hoje vamos falar sobre como o Natal pode ser importante para a saúde mental, para a nossa saúde mental, para a nossa qualidade de vida, já que a gente vai agora se aproximando dessa data tão mágica, tão especial. Grande Benê, Diogo, bom demais vocês por aqui. E falamos então sobre essa data que vem se aproximando e também, como nós prezamos aqui na Cortex Academy, não só um tema por si só, não só uma historinha que a princípio parece interessante, olha que legal, o Natal e a saúde mental, mas além desse tema, aquele embasamento científico que é característico da Cortex Academy, para poder acompanhar essa história que vocês vão começar a ouvir, história entre aspas, né? Por que então o Natal é importante para a nossa saúde mental? Por que será que essa coisa, que esse evento, essa data que talvez não seja nem a mesma para todas as pessoas, porque ela é importante para a nossa saúde mental? Olá, Carlos, boa noite. Luan, vamos lá e mandando esses convites para quem estiver por aí. Bom, vamos lá. Em relação ao Natal e a sua importância, eu queria começar falando sobre um sociólogo, o nome dele é estranhinho, Émile Durkheim, se eu não me engano, que ele falou sobre o termo efervescência coletiva. O que significa esse termo? É um termo que, segundo ele, faria referência ao nosso humor positivo, a forma como nós despertamos estes sentimentos e emoções quando estamos inseridos aí em eventos coletivos, em momentos de convivência com outras pessoas. E é importante quando nós comentamos e lembramos que nós somos seres sociais. Então, convivermos em sociedade é fundamental. Nós temos aí áreas do nosso cérebro que são responsáveis pela mediação de informações e processamento de informações quando estamos na coletividade, que são diretamente influenciados por causa dessa coletividade do estar entre pessoas. Depois eu comento mais sobre isso se encaixarmos nesse tema. Então, somos sim seres sociais, nosso cérebro faz o que ele precisa fazer, ele trabalha em algumas regiões justamente quando está dentro de uma coletividade. E em relação ao Natal, por que então o Natal e memória estariam ligados? Porque essa coletividade que faz parte do Natal, e é interessante a gente trazer até, teve um periódico que foi publicado no Journal of Consumer and Marketing, se não me engano, que estava falando sobre como o Natal, o espírito de Natal, vamos dizer assim, é o suficiente para trazer estados de alegria e felicidade. Então o Natal por si só, considerado um momento, uma data especial, seria o suficiente que, pela mera existência, eu já começasse a trazer estas sensações. Agora, que mágica é essa? Porque o Natal, pela mera existência, traz essas sensações de felicidade, prazer. Bom, lembra que eu comentei sobre memórias? Talvez você já tenha ouvido falar sobre o efeito priming. E pessoal que está chegando agora, vamos falar sobre Natal, sobre a importância dele para a saúde mental.
E quando falamos então sobre o efeito priming, o efeito que está presente nas memórias, ele faz referência à forma como nós respondemos a um estímulo quando um outro é apresentado para a gente. Então o efeito priming faz com que você responda de determinada forma quando você foi anteriormente preparado ou primado, vamos dizer assim, para responder quando o estímulo anterior foi apresentado por você. E esse priming, esse estímulo que te prepara para responder a um subsequente, ele pode ser palavras, ele pode ser o próprio clima, ele pode ser um objeto. Então qualquer tipo de estímulo, ele será processado pelo seu cérebro para te trazer uma resposta. E esse estímulo então vai influenciar na forma como o seu cérebro vai interpretar, processar informações para trazer uma resposta associada. Um exemplo bastante clássico de priming que eu posso falar para vocês, que já foi realizado e replicado, é quando um grupo de pessoas foram selecionados para bater um papo com alguns pesquisadores no laboratório. E essa conversa que eles tiveram com os pesquisadores, ela foi preparada para que algumas palavras específicas fossem apresentadas durante a conversa. Então, nesse experimento, os pesquisadores escolheram palavras que estavam relacionadas ao conceito velhice. E se eu peço para você agora pensar na primeira coisa que vem à sua cabeça quando eu falo para você velhice, talvez você pense, não sei, dentadura, bengala, osteoporose, melhor idade, viagem, bingo. Então todos esses conceitos eles estão associados a este ponto principal, velhice. E o grande ponto desse priming é que todos esses estímulos que são aí fornecidos para você para influenciarem então na forma como o seu cérebro processa a informação e traz uma resposta, todos eles influenciam na sua forma de pensar, sentir, decidir, se comportar. E nesse caso específico eles estavam lá conversando com os cientistas, utilizando então algumas palavras que foram previamente escolhidas para estarem presentes nessa conversa com os cientistas, palavras que estavam relacionadas ao conceito principal velhice. Um grupo de pessoas ouviu uma conversa com essas palavras, enquanto um grupo controle, um outro grupo de pessoas, eles também tiveram uma conversa com os mesmos cientistas, só que sem o uso dessas palavras pré-selecionadas. E o que aconteceu? Olha só que interessante. Eles estavam avaliando, querendo saber qual seria a diferença desses dois grupos, aquele que foi exposto àquelas palavras preparadas e aquele outro grupo que não teve nenhum tipo de apresentação de uma palavra que estava sendo avaliada. Eles queriam saber qual era a diferença desses grupos. E depois que eles acabaram essa conversa, esses grupos saíam lá do laboratório e eles tinham que percorrer um corredor para ir embora. E nesse experimento específico, eles estavam avaliando qual seria a velocidade que esses voluntários iriam percorrer esse corredor quando saíssem do experimento. E adivinha só, a maioria dos voluntários no grupo que foi exposto às palavras relacionadas ao conceito velhice, a maioria dessas pessoas, ela percorreu esse corredor numa velocidade menor do que o grupo controle, o grupo que não tinha sido exposto a nenhum tipo de palavra específica relacionada ao conceito velhice. Então percebe que as palavras selecionadas, escolhidas, que estavam ligadas ao conceito velhice, foram um tipo de priming, um estímulo que foi antecedido a um seguinte, que influenciou a forma como eles responderiam lá na frente. Então as palavras que eles utilizaram fizeram com que eles percorressem aquele laboratório numa velocidade menor do que aquele grupo que não foi exposto às palavras. Olha só que louco isso. Eu estou falando sobre palavras quaisquer em uma conversa, influenciando aqui no seu comportamento, na sua velocidade de andar num corredor. E esses estudos foram repetidos e avaliados dentro de cenários financeiros, como por exemplo intervalos de resultados da Bolsa de Valores, avaliaram esse mesmo tipo de estímulo relacionado também a decisões judiciais. Então eles foram repetidos e avaliados em diferentes tipos de abordagem. E interessante é que esse priming ele não precisa ser necessariamente uma palavra. O priming ele pode existir também pela presença de um objeto. Em um outro estudo semelhante, o priming utilizado, o estímulo que influenciou o seguinte que foi utilizado, foi a presença de uma pasta de negócio. Sabe aquela pasta que os advogados usam? Aquelas pastas de negócio, aquela pasta business. Então, perceberam que a presença daquela pasta em um ambiente onde estava havendo uma negociação influenciou
no próprio fechamento dessas negociações. Então, a única variável naquele estudo era a pasta, toda a conversa do avaliador, do cientista, que estava se passando por um empresário, era controlada para que se eliminasse essa variável. Então, após finalizado o experimento, perceberam que a mera presença da pasta influenciou o comportamento de negócios. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando sobre o efeito Prime? De novo, o tema sobre a importância do Natal na nossa saúde mental, ele acabou surgindo como derivado de uma conversa sobre falarmos hoje sobre memórias. Então eu quero juntar esses dois tópicos aqui e mostrar como nós funcionamos, respondemos. Eu vou acabar fazendo um link também com a última live que eu fiz, que eu acabei comentando sobre como as nossas emoções são criadas, sobre o conceito de granularidade. Se não assistiu, está gravado no nosso IGTV, volta aí uns 2 dias atrás e você vai encontrar. Então, seguindo em relação às nossas memórias, o Natal, ele também pode ser considerado como um Prime, a forma como você vai ser influenciado a se comportar por causa de um estímulo que foi presente para você. Se eu chamar ele de outra coisa, se eu não utilizar a palavra Prime para o Natal, eu posso chamar ele de ritual. O ritual do Natal é muito importante, não o ritual do Natal só, mas rituais são muito importantes na nossa vida, na nossa sociedade. E é interessante como o conceito de ritual, um grupo de ação que acaba sendo repetido de maneira padronizada ao longo de um tempo, esse ritual, ele tem uma certa estrutura e previsibilidade. Nós sabemos como funciona o Natal, você sabe como funciona aí o seu ritual, seja lá qual você deve, quem sabe, já ter visitado. Então, quando você presencia ou vivencia um ritual, essas características de estrutura bem definida e previsibilidade são ótimas para o nosso cérebro. O nosso cérebro, o mecanismo de processamento preditivo do nosso cérebro, adora quando ele pode antecipar o que vai acontecer, antecipar a possibilidade, buscar significados. E quando você consegue fazer tudo isso com um ritual que você já está acostumado a viver, o seu cérebro fica super feliz. E isso é ótimo para combater, por exemplo, a ansiedade. Eu estou falando de mecanismos aqui que são automáticos. Então você não precisa se preocupar em fazer algum tipo de ação especial para colher esse resultado de combate à ansiedade quando você passa por um ritual. O mero vivenciar de um ritual, pela sua estrutura e previsibilidade, já traz aí uma facilitação de combate a processos de ansiedade, por exemplo. Legal isso, né? Então, tá aí o ritual Natal colocado como uma forma de fazer com que a gente possa se sentir bem pela mera existência de tudo isso que está envolvido no conceito, no momento, nessa época, Natal. Deixa eu ver o que mais que eu notei para falar para vocês aqui. Legal que falam sobre como essa alegria do Natal, esse espírito do Natal, podendo algumas vezes ser até considerado como uma emoção por si só. Então é muito louco você pensar que a alegria do Natal, ou o espírito do Natal, poderia ser considerado como uma emoção por si só. Vocês que viram a live que eu comentei agora há pouquinho, sobre emoções e sentimentos, devem se lembrar sobre algumas emoções primárias que eu comentei com vocês, que o Antônio Damasio diz que nascem conosco. Que seriam elas, me completem aí, Grande Tiagão, tudo certinho, Milena, Bruno Bittencourt. Então essas emoções inatas que seriam medo, tristeza, raiva, felicidade, alegria, surpresa e nojo, se não me engano. Olha, hoje saiu a 7 rapidinho. Então nós nasceríamos com essas emoções, elas existiram dentro de nós. Claro que nós temos aí outras teorias que falam como as emoções podem ser construídas de outra forma, não existindo prontas dentro de nós. Quiser saber mais um pouquinho sobre isso, dá uma olhadinha lá na live passada, está gravado no nosso IGTV. Então, quando falam que o Natal por si só, ou essa alegria, o espírito natalino pode ser considerado uma emoção por si só, quem sabe a gente pega essa 7, e acrescenta uma 8ª aqui que pode ser espírito do Natal, alegria do final do ano, não sei. Então podemos criar uma emoção com outro nome. E quando eu falo criar uma emoção com outro nome, eu caio no conceito passado que eu estava ensinando na última live, que é o de granularidade. Pessoas que têm uma maior granularidade
tendem a ter uma maior capacidade de responder e reagir a eventos emocionais, sendo aí muito melhor, tendo aí uma capacidade, uma saúde muito melhor, visitando menos os médicos ou ficando menos doentes, então utilizando esse conceito da granularidade. E perceba então que quando se fala, mais uma vez, o Natal como uma emoção por si só, temos a possibilidade de encaixá-lo como uma emoção extra, além das 7 que Damásio coloca, ou eu posso até entender a sua construção da forma como eu apresentei para vocês a maneira como nós entendemos que as emoções podem ser construídas utilizando uma teoria específica. Então todas as suas referências sobre natais, todos os seus momentos de natais anteriores geraram significados que vão ser iniciados quando aquele mesmo conceito estiver sendo vivido mais uma vez hoje. Então quando você vivencia o Natal agora, você não está simplesmente vivendo um momento isolado no ano de 2020, nessa confusão de pandemia. Você está vivendo um momento que tem uma infinidade de outras referências e conceitos, outras memórias muito bem guardadas dentro do seu cérebro, que serão eliciadas no momento onde você estiver passando por aquele ritual que traz todos esses conceitos que estão presos a ele. Presos no bom sentido. Então percebe que o mero passar por um momento, um ritual, que tem dentro dele conceitos embutidos, e alguns dizem até então que é uma emoção por si só, ou podemos separá-lo em mais pedaços e falar sobre a referência de natais anteriores, de significados anteriores, para construir uma emoção agora, percebe que tudo isso, dentro também do conceito de Prime, que eu comentei com vocês ali atrás, influencia na nossa forma de sentir, pensar, agir, criando emoções, trazendo sentimentos, fazendo com que a gente possa então eliminar possíveis estresses, respostas de luta e fuga que possam estar acontecendo com você por causa de toda essa preocupação desse momento que nós estamos passando. Então, trazer todas essas emoções, sentimentos, memórias relacionadas a eventos positivos e os conceitos também positivos ligados a tudo isso fazem muito bem para o nosso cérebro, para a nossa fisiologia e, de forma geral, para que a gente tenha saúde, equilíbrio, harmonia como um todo, com toda essa visão sistemática, que é o que nós tanto buscamos e pregamos aqui na Cortex Academy. Percebe então que nós estamos falando sobre um tema, Natal, só que sempre trazendo esse embasamento científico, que é o que vai sempre buscar nos nortear aqui na Cortex Academy. Legal, né, pessoal? Fiquem à vontade para fazerem suas perguntas, pode ser aqui na caixinha, pode ser direto no chat, então podem ir escrevendo, legal? O que mais que eu coloquei para vocês aqui? Olha só, a definição de ritual colocada aqui, unidade de ação que forma uma sequência, um padrão que se repete ao longo do tempo. Interessante como essa definição ela acaba sendo muito parecida como uma definição do Kyle Smith, lá do MIT, que fala sobre hábitos como uma sequência de ações que é interpretada pelo seu cérebro como uma unidade simples de comportamento. Então existe muita coisa dessa sequência que forma essa unidade natal dentro de um ritual. E sabe alguma dessas sequências? Fácil de pensar. Os presentes, a reunião de família, as comidas, os amigos ocultos, todas essas coisas que geralmente estão relacionadas, toda essa grande variedade de pequenas ações que são colocadas dentro dessa unidade ritual, entendida então com todos os conceitos associados, todas essas unidades fazem com que esse ritual natal seja algo muito repleto de significado e de simbolismo. E de novo, o simbolismo do Natal vai eliciar muitos significados de conceitos, emoções, sentimentos dentro de você e, consequentemente, todas as respostas, provavelmente, esperamos, positivas. Porque claro que diferentes pessoas podem interpretar o Natal de diferentes maneiras. E como para mim é algo super especial, talvez para você seja algo super especial por causa das nossas referências, talvez outras pessoas tenham referências diferentes. Então o Natal também trará um sentido e conceitos diferentes trazidos aí, eliciados. Em uma outra live nós vamos comentar sobre felicidade, sobre a ciência por trás da felicidade. Tive esse pensamento agora e acho que vai ser legal. Sobre como nós podemos interpretar a felicidade diferente em diferentes locais, justamente por causa de tantas memórias e referências também diferentes ligadas ao assunto. Então,
voltando, deixando esse assunto para depois, falo para vocês. Lá no International Journal of Psychology foi colocado sobre como o ritual natal, ele por si só também pode trazer sensações de bem-estar e felicidade. Então o Natal por si só, por causa de todos esses conceitos que eu já falei para vocês, segundo o International Journal of Psychology, vai trazer sensações de bem-estar e felicidade. E aí, uma das coisas que está relacionada a essa sequência de ações que está envolvida dentro de um ritual, dentro dessa sequência de ações, estão provavelmente os cheiros. E como eu falei, eu gosto muito do tema emoções e memórias e vários outros temas que acabam sendo aí correlatos. E quando eu falo sobre esse pedaço de informação, esse pequeno pedaço de sequência que está envolvido num ritual Natal, de forma geral, como por exemplo os presentes, as comidas, tem uma coisa que é super interessante que nós poderíamos até colocar aqui, que é em relação aos cheiros. Sabia que cheiro é uma coisa super intensa e tão marcante para as nossas memórias? Você já percebeu, você que está na live aqui agora, você já percebeu que os cheiros são bem fáceis de serem lembrados, principalmente quando eles têm algum tipo de correlação com algum evento emocional? Mas você já percebeu que então o cheiro por si só é muito fácil de ser lembrado dentro de uma ocasião, de uma memória? Sabe por que isso acontece? Então, o Carlos colocou aqui, tal qual comida e regulação térmica, bons relacionamentos sociais são importantes para o estado de espírito dos seres humanos. Exatamente, tudo isso traz conceitos, traz referências e eles têm essas respostas associadas. Então, me fala aí, se você souber, fala eu sei, ou se você não souber, fala que eu não sei. Mas por que os cheiros, então, eles estão tão fortemente ligados à nossa memória? Tem alguma ideia de por que isso acontece? Alguém tem alguma ideia? Por que os cheiros estão tão intrinsecamente ligados às nossas memórias? Poderia falar muita coisa, mas de forma bem simples. Esse traço que é tão especial, tão marcante, ele acaba sendo derivado aí de uma influência anatômico-estrutural, sabia? O nosso nervo olfativo, ele tem uma relação intrínseca, eu quero dizer uma proximidade anatômica do nosso hipocampo. E por isso, o hipocampo, essa região aí tão importante para a formação das nossas memórias episódicas, semânticas, e por isso essa proximidade, essa relação anatômica intrínseca, essa proximidade entre o nervo olfatório e essa região do nosso cérebro faz com que as memórias relacionadas a cheiro sejam algo bastante fáceis de serem trazidas, ou eles acabam fazendo parte de forma bem intensa dentro das nossas memórias. E como é um tema que eu gosto bastante, eu me lembro de um tempo atrás que estava lendo sobre eu nem cheguei a ler o artigo completo, então não vou poder dar tantos detalhes, mas um trechinho que estava falando sobre essas memórias episódicas e os cheiros. Um ponto em relação à nossa memória, já que eu gosto tanto desse assunto e as pessoas têm bastante curiosidade, talvez você já tenha ouvido falar que as nossas memórias, principalmente dentro dessa coisa da área da hipnose, do modelo da mente, que as nossas memórias ficam guardadas dentro do nosso subconsciente como se elas fossem um vídeo e áudio, e você pode acessar todas elas a qualquer momento quando se utiliza, por exemplo, a hipnose. E isso é uma grande besteira. Isso é só historinha que pode ser contada se você quiser utilizar o modelo da mente da hipnose, o modelo da mente de Alkai, por exemplo, mas cientificamente falando é uma baboseira. Então as nossas memórias, elas são super complexas. E sabemos muito pouco ainda sobre detalhes que estão aí envolvidos nesse processo tão complexo. Tivemos aí um boom no avanço do estudo e entendimento das memórias na última década por causa da criação, na verdade, da descoberta ou do surgimento de uma tecnologia que chama optogenética. Mas ainda estamos aprendendo muito sobre o tema. Mas o ponto é que quando você estava passando por uma experiência, e você está passando por isso aqui agora, vendo, ouvindo, quem sabe sentindo cheiros aí que você pode estar tendo nesse momento aí no seu ambiente,
todos esses pequenos pedaços de informação que são recebidos pelos seus sentidos chegam então para você, são distribuídos pelos seus cérebros, pelas áreas responsáveis pelo processamento dessa informação. Então a sua área visual está processando essa informação, sua parte auditiva está processando informação relacionada aos sons. Nós temos aí várias áreas envolvidas processando cada estímulo específico. Todos esses estímulos depois são juntados em algumas regiões específicas para depois serem de novo separados, para se armazenarem cada um nos seus locais originais de processamento. Então o que você está vendo vai ser armazenado aqui atrás, na área onde ele for processado inicialmente. Região hospital, estímulo visual. Sua parte de sons ela vai estar sendo armazenada aqui, onde ela foi inicialmente processada também. E percebe que todo esse processamento separado, que é depois junto, que é depois separado, quando você vai buscar se lembrar desse momento, acessando então uma memória episódica, você precisa ligar todos esses pontos para trazer essa informação de uma percepção como um todo do evento que você está se lembrando. Então a memória episódica, nesse artigo que eu estava vendo, eles estavam vendo como os cheiros e a apresentação de alguns objetos poderiam gerar um tipo de associação entre objeto e odor, para ser depois trazido à memória, de novo, como um todo, se o mero odor fosse apresentado separadamente. Então viram uma forte ligação entre o odor e a nossa memória episódica. E o trazer de um odor específico pode trazer a memória episódica, pode estimular a memória episódica e todos os outros pontos relacionados a ela, trazendo a informação como um todo. E adivinha, eliciando todos os conceitos que estavam envolvidos nessa memória, nessa informação. Então, o cheirinho da sua ceia, o cheirinho dos perfumes das pessoas que possam estar com você, tudo aquilo que puder tocar aí dentro do seu cérebro em informações que se liguem a outras informações, que sejam coletadas e combinadas, trazendo a experiência de um todo da memória, vai influenciar na forma como você pensa, sente, se comporta, reage. E esperamos que todas as referências positivas relacionadas ao ritual natal possam trazer essas sensações positivas e fazer com que você possa então se sentir bem, eliminando qualquer tipo de presença negativa em relação ao estresse, ansiedade. Ainda tem outro ponto ligado aqui. A tal gratidão que muitas vezes é expressa nesses momentos, não é? Momentos onde nós temos a chance de estarmos com a nossa família, mesmo que por causa desse nosso momento atual, mantendo aí as limitações necessárias, a mera capacidade ou possibilidade que nós temos de poder saber que os nossos familiares estão bem, e se você passou por alguma perda nesse ano difícil, saber que você pode estar bem e pode superar e que tantas outras coisas positivas ainda podem ser encontradas. Quando você estimula essa gratidão, você está estimulando regiões específicas do seu cérebro que são responsáveis aí por mediar, por exemplo, sistemas modulatórios de dopamina e serotonina, que são importantíssimos para a nossa motivação e prazer, e que vão estar bastante presentes dentro dos nossos conceitos eliciados de felicidade. Então, tudo isso relacionado a esse ritual, a essa época tão mágica que é o Natal. E quero falar até sobre mágica de duas formas. Tem uma frase super interessante que nós vamos usar nas nossas camisas da Cortex Academy. Eu vi essa frase, achei super legal. E ela dizia, mágica é igual, a ciência é igual a mágica, só que é real. Mas eu quero falar aqui não só, comentei muito sobre a ciência, mas eu quero falar sobre de verdade essa mágica desse período natalino, que não é nada de outro mundo, não é nada de esotérico, mas que a mágica desse período é realizada aí dentro de você. Então por isso essa importância tão grande dessa hashtag que vocês já devem ter visto aí sendo postada pela Cortex Academy, Go Within, ou Viaje para Dentro, essa importância de viajarmos para dentro de nós, para entendermos aquilo que acontece aqui dentro, para então podermos fazer alguma coisa aqui do lado de fora, para influenciar lá dentro, e fazermos até alguma coisa lá dentro para podermos viver melhor aqui do lado de fora. Então essa mágica desse período Natal, vocês já perceberam, faz com que nós de fato possamos viver melhor, estarmos mais felizes, eliminarmos situações de ansiedade, de depressões,
Tudo isso por causa de todos os conceitos associados a essa sequência de pequenas ações consideradas como uma unidade dentro de um ritual. Então, essa era uma live um pouquinho mais curta para comentarmos sobre essa importância dessa data tão fantástica para nossa saúde mental. E vai ser a última live que eu faço com vocês antes do Natal. Teremos outras ainda que serão realizadas aqui pela Cortex. Então acompanhe todos os dias a nossa programação. E percebam então que tudo isso que eu estou comentando com vocês aqui sobre essa importância do Natal para a nossa saúde mental, isso é automático. Lembra que eu estou falando sobre processos inconscientes. Eu estou falando sobre o seu cérebro receber estímulos. E estímulos serão então todos aqueles relacionados ao ritual do Natal, receber esses estímulos e automaticamente trazer todos aqueles conceitos que estão relacionados a esse estímulo que você está utilizando, esse priming que você está utilizando, que vai trazer a influência sobre suas memórias, sobre seus comportamentos. Então, faça o que você puder, faça do seu jeito, faça dentro das limitações que nós temos, mas comemora o Natal. Porque você vai trazer todas as referências automáticas que o seu cérebro carrega sobre ele. E isso vai ser bom para você e vai ser bom para todos aqueles que estiverem passando por essa experiência junto de você. Então, dentro das possibilidades, faça o que for possível, utilize a tecnologia e comemore o Natal, traga de novo todos aqueles conceitos, todo o simbologismo desse ritual, todo o simbolismo desse ritual e deixe que o seu cérebro faça o restante. E ele vai fazer no automático. Não precisa se preocupar, o seu cérebro é uma máquina que funciona no automático. Ele segue as regras pelas quais ele foi aí programado para funcionar e ele vai funcionar dessa forma. Então, vamos confiar na nossa biologia, confiar no nosso cérebro e faça a sua parte para colher os resultados. Faça o Natal, comemore o Natal, esteja entre as pessoas que você gosta, online, presencial, do jeito que você puder. Exercite a gratidão ativa. Traga as memórias relacionadas aos natais anteriores. Fale sobre eles, comente sobre eles. Antecipe o futuro. Lembra que eu falei sobre o ritual com essa estrutura e essa previsibilidade sendo fantástica para o nosso processamento preditivo? Então, quando você pode ainda antecipar o futuro através de visualizações, você mais uma vez dá um grau de estrutura e previsibilidade para algo que ainda está por vir, gerando mais uma vez alívio de sensações de ansiedade e preocupação. Então, faça o que você pode fazer e colhe aí os resultados de tudo isso que nós sabemos que acontece pelo funcionamento automático dessa máquina fantástica que é o nosso cérebro, que é aí uma fonte de estudo para nós na Cortex Academy. Lembrando, pessoal, que teremos turma no final de janeiro. São 8 dias de formação em ciência, hipnose e hipnoterapia, todos os conceitos que embasam a mudança no processo de terapia. E você que já sabe sobre hipnose, talvez você nunca tenha ouvido falar o que nós vamos ensinar para você sobre hipnose e sobre a abordagem científica deste tema. Legal? Então, curtam, aproveitam, tenham um ótimo Natal, um Feliz Natal para todos vocês e nos encontramos ao vivo em uma outra live, mas fiquem de olho que teremos outras ainda acontecendo amanhã e ainda depois. Legal? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Se tiver alguma dúvida, essa é a hora, senão nos despedimos. Alguma dúvida, algum ponto, algum comentário? Nada? Que ótimo, não tem muito dúvidas. Acho que aproveita o Natal, curta do jeito que for possível, com as limitações que você tiver e deixa seu cérebro fazer o resto, porque ele sabe o que fazer e ele vai funcionar no automático, tá bom? Então nos acompanhe aqui na Cortex Academy. Qualquer dúvida, mande aqui uma mensagem para nós e falaremos com vocês. Se programem para a nossa turma que vai acontecer no final de janeiro, tá bom, pessoal?